Vamos supor agora que eu tenho mais do que uma partícula em jogo a gerar campo elétrico que será porventura sentido em algum ponto no espaço, por uma carga de prova. Então, isto significa que eu agora tenho de aplicar a minha lei de Coulomb, que envolve a interação entre duas cargas, mas perceber qual é a contribuição individual de cada uma das cargas geradoras de campo naquele ponto de interesse onde está a minha carga de prova, e por sobreposição, somar a sua contribuição cumulativa. E o efeito sentido nesse ponto de interesse, ou seja, nessa carga de prova, vai ser basicamente o efeito da contribuição de cada uma das cargas individuais geradoras do campo. Okay? E, portanto, isso vai-me permitir utilizar princípios de sobreposição, não só para, enfim, cálculos discretos de campos elétricos e forças e eletrostáticas, mas depois também de cálculos em contínuo. Mas ainda vamos lidar com uma situação em que nós temos três cargas, só para apresentar este princípio de sobreposição, que têm carga 1, tem carga 2 e carga 3. Portanto, estas são as minhas três cargas que estão aqui em jogo, nos vértices no triângulo equilátero, e, portanto, esta distância de uma para a outra são iguais. E eu quero poder descrever qual é que é a contribuição do campo elétrico gerado por cada uma destas cargas, contribuição cumulativa, num ponto qualquer. Vamos dizer, por exemplo, neste ponto aqui onde está a minha carga de prova Q. Ora, a primeira coisa que eu faço quando abordo um problema deste género, e aliás qualquer problema em física, ok, é definir o meu referencial e posicioná-lo, que é para que eu possa descrever a posição de cada uma das minhas cargas referente a essa origem. E eu vou convenientemente colocar a minha origem aqui, e portanto este vai ser o meu vetor é de x, o meu vetor é de y e o meu vetor é de z, sendo que a de z está a sair aqui do quadro ou do plano, certo? E portanto, como eu vou assumir que estas partículas estão distribuídas ao longo de um círculo trigonométrico, por exemplo, de raio 1, só para simplificar, mas sem perda de generalidade, eu poderia considerar isto com raio D, ok? Então eu consigo localizar cada uma destas partículas no espaço. Partícula 1, partícula 2 e 3, e depois também a minha partícula de teste, que eu estou a utilizar para perceber qual é que é o efeito do campo só naquele ponto específico, ok? Então, olhando para a minha interação colômbica, tenho aqui a minha constante, que normalmente também pode ser referenciada como KE. Esta constante elétrica no meio está relacionada com o quão fácil ou difícil é instalar-se um campo elétrico naquele meio específico. Como nós estamos a falar aqui de epsilon zero, estamos a assumir que tudo isto acontece no vazio, ok? E depois tenho aqui as duas partículas em jogo, a minha partícula de prova e depois a minha carga geradora de campo. Vou dizer aqui que é QI, porque pode ser o Q1, o Q2 ou o Q3. Portanto, estamos a generalizar isto para qualquer uma destas cargas. Ora, se estamos a generalizar isso para qualquer uma dessas cargas, a distância dessa carga geradora de campo terá de ser também a norma, mas agora de um vetor RI, e RI, por exemplo, R1 seria este, R2 seria este, e R3 seria este. Nós podemos verificar que tanto R1, R2 e R3 têm diferentes magnitudes, e como também têm diferentes direções. E, portanto, para cada um deles tem que fazer uma descrição diferente. E não me restaria, por exemplo, estaria incorreto eu somar simplesmente as três cargas, ok? Porque cada uma delas tem uma contribuição diferente, relativa, porque, porventura, como esta força é uma força central e é daquela categoria de forças que é relacionada com o inverso do quadrado da distância entre os dois agentes, no caso da força gravítica seria entre duas massas, não é? No caso da força elétrica entre duas cargas, em que uma diferença clara entre uma expressão e outra, além das ordens de grandeza e da própria magnitude da interação, é justamente o facto das cargas poderem ser negativas ou positivas, e no caso das massas isso não acontecer, portanto isso é um cuidado adicional que temos de ter, ok? Se forem cargas de sinal contrário, aparece-me aqui um sinal de menos, porque uma delas vai ser negativa e outra positiva, e portanto esta força vai ser atrativa. Lembrando que a direção desta força é radial, de uma carga para a outra, não é? Vai sempre de uma carga para a outra. E se ambas tiverem o mesmo sinal, ou duas positivas ou duas negativas, esse sinal resultante desta multiplicação vai me dar positivo. Ok? E portanto, sempre que eu faço esta análise, convém eu ter um sentido crítico sobre se a força é atrativa, se é repulsiva, e isso ajudar-me a perceber se eu estou a resolver corretamente o exercício também. Ok? Portanto, há este cuidado adicional que temos de ter, que não tínhamos anteriormente com a força gravítica. Agora, portanto, tenho poder então de escrever qual é que é o vetor direcional de cada uma destas cargas em relação à carga de prova, mas também a sua distância, porque lá está, a contribuição desta força não é a mesma para cada uma destas cargas, porque o facto desta estar mais distante do que Q1, por exemplo, vai ter uma contribuição menor. Agora, providenciado que elas têm todas a mesma carga, Q1 é igual a Q2, que é igual a Q3, ok? Depende apenas agora do parâmetro, que é justamente a magnitude que relaciona a distância entre estas duas cargas. Se esta está mais longe, a sua contribuição relativa é menor. Faz sentido. Bom, e agora tenho que poder descrever então cada uma destas cargas. A primeira carga que eu vou descrever é estrategicamente aqui a minha carga Q minúscula,
Ok? Vou chamar este vetor RQ minúsculo. E este vetor RQ minúsculo, como é um ponto arbitrário qualquer no meu espaço, posso dizer que ele é simplesmente x0, y0, z0. Okay? Em três dimensões, porque eu estou no espaço tridimensional, e, portanto, lembrar que este RQ pode ser descrito sob forma de combinação linear dos versores deste sistema de coordenadas. Agora, tenho de escrever também qual é que é a minha carga geradora. E ela, neste caso, está posicionada aqui na posição 0, 1, 0, porque eu estou a considerar que elas estão inscritas aqui num círculo trigonométrico de raio 1, não é? Por simplificação, sem perda de generalidade, mas deixo como exercício para o leitor, se ele quiser fazer para um determinado raio D, imaginem. E agora, fica aqui, portanto, RQ1, mas Q1 maiúsculo, vai ser na minha posição 0, 1, 0. Ok, o que é que eu quero saber efetivamente? Eu já consigo descrever este vetor aqui, que é RQ1, quero saber efetivamente qual é a magnitude e a direção deste vetor R aqui, que vai de uma carga para a outra. Como é que eu o descubro? Bem, eu, tal como no exercício anterior, olho para o facto de que RQ pode ser descrito como a soma vetorial de RQ1 mais R. Portanto, RQ é RQ1 mais R. E, portanto, colocando isto em termos de R, vai ser simplesmente RQ menos RQ1. Só que eu sei o que é RQ. RQ é x, y0, z0, uma posição arbitrária no meu espaço. E eu sei o que é RQ1. É 0, 1, 0. E, portanto, o vetor resultante disto vai ser x0, y0 menos 1, z0. E tenho finalmente o meu vetor R. Mas R1, correto? Ok. Então agora, com isto, eu consigo determinar o que é a minha distância e o que é a minha direção para R1. Para R1, a minha distância é a norma do vetor. E que, portanto, eu posso descrever exatamente pelo teorema de Pitágoras, agora no espaço. Portanto, nada disto é novo, correto? E o meu vetor é de R, que é simplesmente o meu vetor R1 sobre a sua norma. Pronto, já fiz a minha descrição daquilo que eu precisava, porque agora é só fazer plugin dos valores. Que valores é de R, substituí-lo por isto. Eu sei o que é R1, que é este vetor aqui em cima, e sei o que é a norma desse vetor, que é isto aqui. Vou fazer essa substituição, então, para saber qual é que é a força eletrostática no ponto x0, y0, z0, cuja origem está na carga Q1. Apenas na carga Q1. Então, 1 sobre 4πε0. Agora tenho a minha carga de prova IQ1. Isto divide pela norma daquele vetor. E, portanto, isto fica um módulo disto, porque fica a raiz e o quadrado. Então, fica aqui x0 ao quadrado mais y0 menos 1 ao quadrado mais z0 ao quadrado. Okay? E agora, tenho aqui o meu vetor EDR, que eu sei exatamente o que é, e, portanto, vou simplesmente substituir pela forma de o descrever que eu conheço. x0, y0 menos 1, z0, sobre a norma deste vetor, que é x0 ao quadrado mais y0 menos 1 ao quadrado mais z0 ao quadrado elevado a 1 meio, que é simplesmente a raiz daquele termo, não é? Agora, tal como fizemos no passado, eu posso simplesmente juntar estes dois termos que têm o mesmo radicando. Isto aqui está elevado a 1. Lembremos que isto aqui é uma distância, portanto, positiva. Basta ver que cada um destes termos é positivo, porque está elevado ao quadrado, e depois estou a somá-los a todos. Portanto, isto vai ser simplesmente uma distância. Posso suprimir daqui o meu módulo. Isto está simplesmente elevado a 1, o que significa que este denominador vai ficar elevado a 3 meios. Okay? E estes 3 meios vamos encontrar muitas vezes em problemas de sobreposição deste tipo. Portanto, Q1. Agora, tenho aqui o meu vetor x0, y0, 1, menos 1, z0, que é o meu vetor R. E agora, x0 ao quadrado mais y0 menos 1 ao quadrado mais z0 ao quadrado elevado a 3 meios. Okay? Isto, claro, está em unidades, em Newton, porque estamos a falar aqui da força eletrostática. Da força eletrostática. Bem, fizemos isto agora para a força sentida em Q, produzida pelo campo elétrico gerado por Q1. Agora, eu quero fazer o mesmo em relação ao Q2. A única dificuldade do exercício, efetivamente, porque depois todo o resto do processo é semelhante, é descrever cada uma destas cargas geradoras. Bem, como é que eu descrevo? Isto aqui foi para Q1. Ok. Como é que eu descrevo agora isto para Q2? Então, para Q2, qual é a posição do meu Q2? Se isto aqui é um triângulo equilátero, tem 60 graus aqui, porque a soma destes ângulos são 180,
E, portanto, o que significa que metade desse ângulo é 30 graus, ok? Portanto, já consigo relacionar, se isto está inscrito num círculo trigonométrico de unidade 1, a posição de Q2 e de Q3. Qual é que vai ser a posição do meu Q2? RQ2, que vai ser, tão simplesmente, o vetor que vem daqui da minha origem até aqui, ok? Vai ter como posição, vamos dizer, nesta componente aqui, isto vai ser simplesmente cosseno de 30. Cosseno de 30. Por outro lado, esta componente aqui do vetor vai ser menos seno de 30. Menos 130. Agora, a posição em Z é simplesmente zero, porque também esta partícula Q2 está inscrita no plano onde está o meu referencial. Portanto, tudo isto passa-se em Z igual a zero, correto? Ok, então já consigo descrever qual é que é o meu vetor RQ2. Aquilo que eu preciso efetivamente é agora saber qual é o vetor R2, que vai desde a minha carga geradora Q2 para a minha carga de interesse Q, que é onde está o meu ponto onde eu quero estudar qual é o campo elétrico ou a força elétrica sentida. Bom, da mesma forma, RQ vai ser R2 mais RQ2. Isto aqui é um vetor RQ2. Portanto, é este vetor aqui, certo? Tenho, portanto, a descrição R mais RQ2 é igual a RQ minúsculo, o que significa que R é igual a RQ menos RQ2, e, portanto, vai ser x0 menos cosseno de 30, y0 mais seno de 30, z0. E, portanto, já tenho a descrição do meu ponto arbitrário, tenho a descrição da minha carga Q2 e agora tenho igualmente a descrição do vetor que vai de uma à outra. E, portanto, estes problemas resumem-se simplesmente em encontrar exatamente este vetor direcional e este magnitude, que eu já consigo tirar daqui rapidamente, porque isto aqui sendo o meu vetor R2, o módulo R2 é nada mais nada menos do que x0 menos cosseno de 30 ao quadrado, mais y0 mais seno de 30 ao quadrado, mais z0 ao quadrado, raiz disso pelo teorema de Pitágoras. Sei também o que é um vetor E de R, da mesma forma que antes, é simplesmente o vetor R2 a dividir pela sua norma. Portanto, aplicando isto agora à lei de Coulomb, 1 sobre 4π epsilon de 0, tenho a minha carga Q e a minha carga Q2. Eu já vou simplificar aqui, ponho aqui só o resultado, porque eu já sei que isto me vai dar este radicando elevado a 3 meios, pelos mesmos argumentos que já tivemos a ver aqui anteriormente. Portanto, não vou voltar a repetir o processo. E vai ficar, como é que vai ficar? x0 menos cosseno de 30 ao quadrado, mais y0 mais seno de 30 ao quadrado, mais z0 ao quadrado, e tudo isto elevado a 3 meios. Que termo é que vai ficar aqui agora? Vai ficar o termo R2, pelos mesmos argumentos que nós vimos aqui. Ok? Portanto, qualquer dúvida é só passar o vídeo um pouco para trás e perceber que o argumento é exatamente o mesmo. O que é o meu R2? O meu R2 é este vetor que aqui está, e portanto isto vai ficar x0 menos cosseno de 30, y0 mais seno de 30, z0. Isto, claro, em newtons, e lembrando que isto é uma grandeza vetorial, está bem? Isto é um vetor que eu posso representar simplesmente 3 dimensões, seria x0 menos cosseno de 30 é de x, mais y0 mais seno de 30 é de y, mais z0 é de z. Okay? Posso representar dessa forma vetorial. Sentir mais confortáveis com isso. Finalmente, para a minha carga Q3, o argumento é muito semelhante. No entanto, o resultado que eu obtenho diferencia-se no quê? No facto de eu agora, a componente para este vetor aqui, vou por aqui se calhar este amarelo, vai ser na mesma menos 130, tal como era neste caso, só que agora aqui vai ser também menos cosseno de 30. Portanto, a posição x desta carga Q3. E, portanto, tudo vai ser muito semelhante, só que agora RQ3 vai ser menos cosseno de 30, menos 130, e ao longo do plano Z igual a zero. O que significa que a minha força elétrica agora em 3 vai ser 1 sobre 4π epsilon de 0, Q aqui é 3. E agora, qual é que é o vetor R que me vai sair daqui? Bem, eu posso inspirar-me no que eu fiz cá em cima, porque agora simplesmente vai mudar-me o sinal do termo de x. Claro que se vocês não se sentirem confortáveis com isso, podem fazer o cálculo outra vez, mas vai ser relativamente imediato vocês convencerem-se exatamente do salto que eu vou fazer. Reparem que
esta partícula aqui, eletricamente carregada, está na mesma posição em termos de y que esta partícula aqui. Portanto, em termos de y vai ser descrito exatamente da mesma forma. E isso, aliás, vai ser muito interessante de ver depois quando somarmos todas. Qual é a consequência disso? Bom, então, como é que vai ficar aqui os meus termos? Por um lado, eu vou ter aqui x0 mais cosseno de 30, y0 mais seno de 30 e z0. Isso vai ser o meu vetor R3. Se calhar vou só pôr aqui o vetor R3, ok? x0 mais cosseno de 30, y0 mais seno de 30, z0. Portanto, pus só aqui o vetor R3, só por uma questão de método. E agora, x0 mais cosseno de 30 ao quadrado, y0 mais seno de 30 ao quadrado, mais z0 ao quadrado elevado a 3 meios. E isto nas unidades Newton. Note-se que, de facto, este R3, em termos de magnitude, é maior do que este R2 aqui. O que faz sentido, porque a partícula Q3 está a maior distância. Portanto, isto faz sentido do ponto de vista intuitivo quando nós olhamos geometricamente para o problema e a matemática está a bater certo. Podia simplesmente somar isto tudo, mas eu vou colocar esta minha carga, porque era efetivamente o conceito inicial do problema, colocá-la, a minha carga de teste, aqui e ver o que é que acontece. Então vamos fazer isso. Vou pegar o mesmo desenho e vou colocar a minha carga de interesse no centro e tentar perceber se ela é um ponto de equilíbrio estável ou instável. Repare que o mesmo processo eu podia fazer para um ponto arbitrário no espaço. Seria só somar estas três forças, não é? Eu quero especificamente no centro deste triângulo equilátero porque eu quero perceber se ele é um ponto de equilíbrio estável ou instável. E lembrando que um ponto de equilíbrio instável, para o ser, bastaria que fosse numa das dimensões. Portanto, ele poderia ser estável numa dimensão, se eu fizer uma perturbação numa dimensão, mas basta ele ser instável noutra dimensão, que ele é considerado um ponto de equilíbrio instável. E primeiro, antes de mais, temos de saber se é um ponto de equilíbrio ou não. Para ser um ponto de equilíbrio, a soma das forças tem de resultar em zero, correto? Então, vamos a isso. Colocando aqui o meu referencial novamente, que é de Z, a minha carga de teste vai ficar aqui, Q. Portanto, isto significa que o meu F1, portanto, a minha força eletrostática 1, mas agora no ponto 000, vai consistir em quê? Portanto, x0, y0, z0 são os três 0, o que significa que olhando para esta expressão aqui, isto vai ser 0, isto vai ser 0, este vai ser 0, e portanto vou ficar apenas com o componente y, que vai ser menos aquele termo. Então vamos ver. Portanto, isto vai ser 0, agora menos 1 sobre 4π epsilon 0, que Q1. Mas vamos dizer que o Q1 é igual a Q2, que é igual a Q3, que é simplesmente igual a Q. Ok? Portanto, este é o meu Q1, lembrando, este é o meu Q2, este é o meu Q3. Porque este aqui é o setup do meu problema. Ok? É-nos dado cargas iguais. E, portanto, isto aqui vai ser simplesmente Q. E isto a dividir pelo Q. 0, 0, 0. Vou ficar com 1 ao quadrado. E, portanto, 1 elevado a 3 meios, que é simplesmente 1. Ou seja, vou ficar apenas com estes termos aqui e sinal negativo. Porque o y0 ficando 0, fica só aqui menos 1. Então, fica exatamente assim. O componente z é 0, porque simplesmente, sendo este termo 0, ele uma vez que multiplica aqui por este numerador, simplesmente torna todo aquele termo 0, não é? Ok. Então, isto é a minha carga de prova neste ponto específico, que é na minha origem, ok? Ponto 0, 0, 0. E esta é a força sentida por essa carga por contribuição da carga Q1. Ok? Agora, vamos para 2. 0, 0, 0. Agora, isto aqui, vou ter para o meu termo 2. Portanto, isto vai ser 0, este vai ser 0 e este vai ser 0. Vou ficar com menos cosseno de 30, mais seno de 30. Ok? Então, menos cosseno de 30, depois Q. Tudo isto a dividir por 4π epsilon 0. Aqui embaixo, como é que vai ficar? Aqui embaixo este termo vai ser 0, este termo vai ser 0, este termo vai ser 0. E, portanto, vou ficar com cosseno de 30 ao quadrado, mais seno de 30 ao quadrado, o que dá 1. E vou ficar com 1 mais 0, vai ser 1. E 1 elevado a 3 meios é 1. E, portanto, vou ficar com este termo. Agora vamos fazer o mesmo para aqui. Vou ficar com seno de 30.
Portanto, seno de 30, Q é Q, 4π epsilon 0. E aqui o meu termo Z vai simplesmente ser 0, porque se uma vez que este Z é 0, anula tudo, não é? Ok. Agora, resta-me fazer isto para a força elétrica em 3. 0, 0, 0. Isto vai ser igual a... O que é que eu vou ter? Bem, vai ser muito semelhante ao que eu tenho já aqui para a força eletrostática produzida pela carga 2. No entanto, como é que isto vai ser? Isto vai ser simplesmente mais cosseno de 30, Q é Q, 4π epsilon 0, e aqui seno de 30, Q é Q, 4π epsilon 0, e o termo de Z também vai dar 0. É muito semelhante ao da força eletrostática produzida pela carga 2. Okay? Agora, por argumentos de simetria, coloco aqui o mais, mas vocês podem fazer o cálculo à mão, não tem problema nenhum com isso. Okay? Agora, eu noto aqui uma coisa. Quando eu for somar todas estas forças, okay, o que é que eu vou notar? A minha força resultante neste ponto 000 vai ser a resultante das forças F1 no ponto 000, mais F2 no ponto 000, mais F3 no ponto 000, ok? Bom, e agora, fazendo a soma, isto aqui é zero. Esta componente x e esta componente x são simplesmente simétricas. Portanto, este termo x vai dar zero. Vamos olhar para o termo z. O termo z é zero nos três casos. Portanto, também esse termo z vai ser zero. Ok? Vamos já fazê-lo. Já sabemos que o termo z é zero. Vamos olhar para o termo y. Ora, esta força eletrostática provocada pela carga 1, reparem que tem um sinal negativo, aponta, portanto, cá para baixo. Ou seja, se o y aponta para cima, tal como eu defini no sistema de coordenadas, esta força aqui aponta para baixo. Por outro lado, os outros termos E de y, da minha força produzida pela carga Q2 e carga Q3, apontam para cima. Porque a força produzida por esta carga há de ser qualquer coisa deste género, não é? E, portanto, tem uma componente positiva aqui. Por outro lado, esta carga Q3 aponta nesta direção e também tem uma contribuição assim. Ora, somando as duas contribuições, eu vou ter uma força na Y resultante, ok? Reparem que as componentes X cortam, que foi exatamente o que aconteceu aqui, certo? Por simetria. E isto vai contrapor a força produzida pela carga Q1 que vai para baixo, tal como tínhamos visto, que é esta aqui. Notem que seno de 30 é o meio. E, portanto, seno de 30 sendo o meio, somando estas duas contribuições, vai ser apenas Q, 4π epsilon 0. Porquê? Porque eu estou a somar um meio mais um meio por causa dos senos de 30, não é? Portanto, isso vai dar simplesmente 1. E depois, menos este termo aqui. Menos 1, 4π epsilon 0, Q. E nós já tínhamos visto que o 0 é 0, não é? Portanto, e reparem, não é só o Z que é 0. Também este termo aqui é 0, porque eu simplesmente estou a somar um valor pelo seu simétrico correspondente. Ora, naquele ponto 000, eu tenho de facto um ponto de equilíbrio. Okay? Somo as forças produzidas por cada uma das cargas geradoras de campo à volta da minha carga de teste e sei que ali no centro delas, deste triângulo equilátero, a resultante é 0. E, portanto, é um ponto de equilíbrio. Agora, será um ponto de equilíbrio estável ou instável? Vemos o seguinte. Eu vou fazer uma abordagem mais qualitativa e mais intuitiva. Nós podíamos estar aqui a brincar um bocado com séries Stellar por aí fora, pronto, e ver muito próximo daquele ponto, mas vou escusar-vos a isso, a esse trabalho, e vamos fazer uma abordagem mais qualitativa e intuitiva, que é para termos uma boa noção do que é que está a acontecer aqui. Ora, em primeiro lugar, é ver que se estas cargas estiverem aqui fixas, o que acontece quando estão em eletrostática, não é? Num regime eletrostático, bom, cada uma delas produz a sua força respectiva e, portanto, se eu perturbo esta partícula neste plano XY, ela volta ou tende a voltar exatamente para aqui. Ok? Claro que se ela sair aqui deste regime de forças, eventualmente sai daqui e dispara, pronto. Mas em pequenas perturbações, ela volta exatamente para o sítio onde estava. Portanto, aparentemente, parece ser no plano XY. Vamos ver agora na direção Z. Se eu olhar para isto na direção Z, eu vou basicamente desenhar este plano assim. Este aqui é o meu plano XY. O que significa que este é o meu vetor E de Z. E, portanto, eu, no fundo, aquilo que fiz foi, se eu pegar aqui no meu plano, vamos dizer que o meu telemóvel é o meu plano, aquilo que eu fiz foi, primeiro estava a ver isto assim, em XY, e agora estou a ver assim. Okay? E, portanto, o meu E de Z aponta para cima e as minhas partículas estão colocadas aqui ao longo deste plano. Okay? Ou seja, desta perspectiva,
aquilo que eu vou obter é uma carga que é esta, que era a minha carga Q3, uma carga que é esta, que é a minha carga Q1, e uma carga que é esta, que é a minha carga Q2. Bom, agora, aquilo que eu vou fazer é, tendo já estudado se é um ponto de equilíbrio instável ou estável, percebemos que era estável, no plano XY, onde eu faço perturbações naquela direção, um, agora vamos testar o mesmo para a direção EZ. Como é que eu faço isso? Bom, eu vou fazer o seguinte. Se isto aqui é o meu Z igual a zero, imediatamente acima deste plano é Z mais, que é, enfim, zero mais um delta muito pequenino, com um delta maior do que zero, mas quer dizer, infinitamente pequeno. Isto aqui é o meu Z menos. É imediatamente abaixo deste plano. Ora, eu quero então poder testar para um Z um bocadinho acima e um Z um bocadinho abaixo deste ponto Z igual a zero. Portanto, a primeira coisa a fazer naturalmente é perceber o que é esta força eletrostática, mas agora dando liberdade ao Z. Portanto, eu continuo a estar no x igual a zero e no y igual a zero, portanto, agora quero ao longo deste eixo de Z, só que agora um pouco acima e um pouco abaixo do plano. Vou então descrever como é que é a força sentida ao longo deste eixo aqui. Isto é 0, 0, Z. Como é que então isto será? Vamos ver. Portanto, esta, estou no ponto 0, 0, 0, não é? Estou neste ponto aqui, 0, 0, 0. Eu já sei que estes termos aqui vão resultar em zero. Portanto, este termo x e este termo y vão resultar em zero, porque o cálculo não muda. Não é? A minha componente x deste termo só depende de z para definir aqui esta distância. Portanto, ou seja, este termo aqui vai continuar a anular com este aqui. Portanto, os numeradores vão se cancelar da mesma forma. Aquilo que vai mudar efetivamente é este termo em z. Bom, então, vamos ver. Este aqui é o meu z, o meu zero, este aqui é o meu zero, e vamos ver como é que fica somando as três forças, agora apenas em z. Mais uma vez, se vocês não se sentirem confortáveis do porquê disto ser zero, podem simplesmente fazer o cálculo à mão. Okay? Não há qualquer problema com isso e, aliás, recomendo. Eu já o fiz uma vez, por isso é que também já sei que não vai resultar nisto. Por outro lado, também observo as simetrias e tenho uma intuição já desenvolvida para perceber que estes termos vão dar zero. Okay? Mas não tem qualquer problema e, aliás, é recomendável, se estão a ver um problema destes pela primeira vez, testarem mesmo e fazerem experiências e colocarem valores, colocar agora como é que é isto ao longo do eixo de X, como é que é isto ao longo do eixo de Y, só no eixo de Z, e portanto façam essas experiências e testem o setup à vontade. A parte bonita disto é, de facto, nós descrevemos o mundo natural e agora podemos antever o que é que acontece mediante esse modelo que nós criamos. Bom, e agora vamos ver então, se eu somar todas as componentes, Z, no que é que isto resulta. Então, eu olho para aqui, para os resultados que eu tive, e quero somar F1 0, 0, Z, isto vai ser. Portanto, o meu F1 está ali, vou apenas considerar aqui estes termos. Portanto, este termo por si só não daria zero, não é? Mas a questão aqui é que nós já estamos a antever que vamos somar tudo e, portanto, as componentes x e y vão dar zero. E, portanto, vou ficar só com este termo aqui, z0. Isto aqui é apenas em z. Ok? Portanto, 1 sobre 4π epsilon 0. Agora, vai ser q 1 mais z0 ao quadrado, elevado a 3 meios, e z0 aqui. Na direção é de z. Ok? Porquê? Bom, porque é só substituir aqui os valores, ok? x0 é igual a 0, y0 é igual a 0, e olhar apenas para esta expressão aqui. Fica o z0, isto vai dar 0, isto vai dar 0, fica 1, porque menos 1 ao quadrado é 1, mais z ao quadrado. Portanto, fazendo isto, vou ter o mesmo agora para esta segunda força, 1, 4, p epsilon 0, q 1 mais z0 ao quadrado elevado a 3 meios, z0 é de z, e o mesmo para a força 3. Portanto, todas elas, pelo facto da partícula estar no meio, vão contribuir da mesma forma em Z. Faz sentido. Porque se a minha partícula estiver aqui e no eixo central, ela vai sentir a contribuição cumulativa não só desta carga aqui assim, desta carga aqui assim, portanto os componentes horizontais vão se cancelar mutuamente, ficando apenas esta vertical aqui, e depois, pela mesma lógica, e aliás, como vimos anteriormente, também esta aqui vai contribuir, agora, num vetor que viria contra mim, não é? E cuja componente xy vai ser cancelada pela componente xy destas cargas aqui, ficando só apenas em z. Ok. Então, se eu somo todas essas forças, vai resultar no quê?
00z vai ser 3q z0, 4πε0, 1 mais z0 ao quadrado, isto elevado a 3 meios. Na direção é de z. Agora vemos o seguinte. Se eu olhar para esta representação que eu fiz, esta representação aqui, e eu aliás posso trazê-la exatamente para onde nós estamos ali na outra folha. Portanto, trazendo-a para aqui, eu vou olhar para quando o z é igual a 0 mais. Quando o z é igual a 0 mais, a minha carga de prova está aqui. Isto é em 0 mais. Ok? Portanto, isto é 0 mais. Portanto, se isto for 0 mais, então eu vou ter F00 0 mais vai ser igual a 3QQ 4πε0. Isto vai ser 0 mais. Ok? E, portanto, por esse motivo, isto aqui é 1 elevado a 3 meios. Ok? E, portanto, isto vai ser 0 mais. Ou seja, é basicamente um 0 mais um pequeno delta. Portanto, isto vai ser um valor positivo. Se isto vai ser um valor positivo, e isto aqui é claramente positivo, não é? Agora, estamos a considerar que as cargas Q de prova e Q geradora são ambas positivas também, então todo este termo é positivo e a minha força vai apontar simplesmente para cima. Ok? Portanto, isto tem 0, 0, 0 mais. Se estiver ligeiramente abaixo deste plano, portanto aqui, em Z menos, isto é a minha carga de prova agora, o que é que vai acontecer? F, nessa posição, portanto, um bocadinho abaixo deste plano de Z igual a 0, vai ser 3Q, nada disso mudou, não é? Aquilo que mudou foi o quê? Isto aqui vai continuar a aproximar-se a 0, e reparem que isto aqui vai ser sempre positivo, apesar do Z0 já não ser positivo, porque é menos delta, não é? Portanto, isto seria negativo, este termo aqui. Mas ao quadrado aqui daria positivo, e portanto isto continuaria a dar um número positivo, em particular 1. E isto aqui agora vai ser um valor negativo. Vou ficar com 0 menos delta. É dizer. Ou seja, esta expressão aqui vai ser negativa, o que significa que a minha força agora abaixo do plano vai ser a apontar para baixo. Ou seja, intuitivamente o que é que isto me está a dizer? Que se eu fizer uma pequena perturbação na minha partícula, de forma a que ela saia aqui deste plano ligeiramente para cima, vai haver uma resultante de forças que agora vai fazê-la afastar. Exatamente daquele ponto que era um ponto de equilíbrio. Se eu fizer portanto, a mesma perturbação, mas agora para a parte negativa, portanto, para baixo do plano, a força que ela vai sentir resultante vai ser para baixo. E, portanto, ela vai tender também a afastar-se. Não há nenhuma força de restituição que a faça voltar para o ponto de origem onde ela estava anteriormente, como acontecia quando eu fazia as perturbações em XY. E, portanto, é um ponto de equilíbrio instável. E lá está. Para ser um ponto de equilíbrio instável, basta ser instável em algum dos graus de liberdade em que ela é descrita.